Boa tarde a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos. Em primeiro lugar, peço desculpas aos participantes dessa audiência e também aos que estão acompanhando no YouTube pelo atraso, mas decorreu aí de uma outra reunião que estava participando e que se estendeu além do prazo previsto. Mas estamos aqui para analisar o dissídio coletivo de greve, número 8.075, 51/2023, em que é suscitante sindicatos hospitais e estabelecimentos de serviço de saúde e Cascavel, e suscitado sindicatos dos trabalhadores em estabelecimentos de serviço de saúde de Cascavel. O tema aqui desse dissídio coletivo é uma possível deflagração de greve, e o tema controvertido é especificamente a questão do piso nacional de enfermagem, aprovado pela Lei 4.464, 2022, e que ficou fora, por convenção das partes, da última convenção coletiva. Eu, inicialmente, passo a palavra aqui ao suscitante para a manifestação. Doutor Bruno, com a palavra. Muito obrigado. Cumprimento aqui também o doutor Leonardo, representando o Ministério Público, demais servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cascavel, na pessoa da sua ilustre presidente, a dona Dalva, e o seu advogado, doutor Alexandre. Eu vou evitar me estender, doutor, porque o tema aqui já é de conhecimento de todos, nós já travamos essa discussão em diversas oportunidades, seja na mediação pré-processual e em outras rodadas de negociação, no qual tentamos chegar a bom termo. O fato é que existe, como o senhor bem mencionou no introito, uma discussão acerca da aplicabilidade do piso de forma imediata nessa negociação coletiva já negociada. Tentamos por diversas vezes uma flexibilização, propostas alternativas, e fomos surpreendidos na semana passada por uma paralisação espontânea de alguns funcionários que simplesmente abandonaram seus postos. O sindicato interviu, o Sindicato dos Empregados, conversamos com esses trabalhadores, e então houve uma assembleia no qual foi aprovada uma greve que inicialmente teria início amanhã. Ocorre que essa discussão já é bastante longa, nós temos aqui dois pontos de atenção. O primeiro é a mediação, que está em curso lá no Tribunal Superior do Trabalho, cuja proposta patronal deve ser apresentada em audiência a ser designada pela vice-presidência em breve. Esse é o primeiro ponto, então existe uma negociação coletiva nacional em curso. E o segundo, que houve por parte do Sindsalvel o ajuizamento de algumas ações de cumprimento, ou de uma ação de cumprimento contra o Hospital Policlínica, que está aqui representado pelo seu jurídico, através da doutora Larissa e da doutora Ana Vasconcelos. Então, com a devida vênia ao sindicato profissional, nós entendemos que esse movimento paredista não tem razão de existir, não tem objeto, tendo em vista que essa questão já está integralmente judicializada, tanto no TST quanto nessa nona regional, através dessa ação de cumprimento proposta pelo doutor Alexandre. Razão pela qual nós gostaríamos de, primeiro, solicitar aqui ao sindicato que suspendesse essas tratativas de paralisação até a solução dessas duas demandas, ou que nós restabelecêssemos uma mesa de negociação para tentar resolver essa questão do piso. Quando essa assembleia de paralisação, para aprovação de paralisação, nós formulamos uma proposição de que pagaríamos o piso através do conceito de remuneração global até a solução definitiva
dos feitos que eu já mencionei. E, infelizmente, essas propostas foram rechaçadas. A greve foi aprovada, nós não temos garantia aqui de atenção dos contingentes mínimos, e nós já sabemos, porque também já discutimos em diversas oportunidades aqui no tribunal, de que em se tratando de serviços de saúde nas áreas críticas, os percentuais definidos por lei são insuficientes, razão pela qual, então, o dissídio foi ajuizado com pedido de liminar para manutenção de pelo menos 90% desses profissionais em áreas críticas e os demais pontos que eu já mencionei. De nossa parte introdutória seria isso, e eu agradeço a oportunidade de aqui estarmos para conversar. Certo. Doutor Alexandre? Primeiramente, boa tarde a todos, agradecer a presença do doutor Arion, né, e também ao doutor Bruno, além dos demais presentes. Doutor Arion, acho que, como o doutor Bruno comentou, né, é a segunda ou terceira vez que nós nos reunimos aqui, perante o Egresso do Tribunal do Trabalho, nessa mediação, e é interessante, de forma breve, contextualizar a situação. No dia 18 de maio desse ano, foi aprovada uma convenção coletiva do trabalho, no qual ela estabelece na cláusula 3ª, parágrafo único, que, sobrevindo lei federal ou norma de caráter nacional que estabeleça um piso maior do que aquele previsto em convenção coletiva, prevalecerá o piso maior previsto nessa lei federal, nessa norma de caráter nacional, né? Essa convenção coletiva foi celebrada entre o sindicato suscitante e entre o sindicato suscitado, porque na época havia uma paralisação, havia uma greve por parte da categoria que queria implementar o pagamento do piso nacional da enfermagem, independentemente do julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Celebrada a convenção, ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal, né, liminarmente, considera a lei constitucional e estabelece o pagamento do piso nacional da enfermagem, criando algumas regras, né? Ocorre que, agora, neste momento, embora haja convenção coletiva de trabalho e exista uma decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns estabelecimentos de serviço de saúde, em especiais aqueles privados que não recebem ajuda complementar da União, porque não atendem 60% dos pacientes ou mais pelo SUS, não querem pagar o piso, né? E a categoria se sente dessa forma inconformada, tendo em vista que, há um tempo atrás, foi celebrada uma convenção coletiva de trabalho que previu o pagamento do piso, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o piso e simplesmente alguns estabelecimentos de saúde se recusam a pagar o piso com umas interpretações completamente erradas, né, da decisão do Supremo. Então, é interessante, além dessa contextualização, já que o doutor Bruno apontou a negociação coletiva que está havendo, as reuniões que estão ocorrendo perante o Tribunal Superior do Trabalho, né, entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde e a Confederação Nacional dos Hospitais, que essa negociação que está sendo trabalhada lá no Tribunal Superior do Trabalho não se aplica, né, para aqueles trabalhadores que têm sindicato de classe e são organizados. Essas negociações se aplicam apenas para os trabalhadores inorganizados. Outro detalhe, embora o sindicato patronal tenha apresentado algumas propostas, né, para pagamento do piso nacional, seja parcelamento, seja pagamento até 2025, seja pagamento de forma a remuneração global do piso, a categoria já rechaçou todas essas propostas e só aceita o pagamento do piso conforme determinado em convenção coletiva de trabalho já celebrada entre as partes das entidades sindicais e conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E também, eu acho que, para finalizar, eu estive lendo pela manhã, hoje, a petição, né, do sindicato suscitante, e é totalmente inviável, né, o acolhimento do requerimento liminar de manutenção de 90% em determinados setores dos hospitais e nos demais 70%, porque isso aí seria, em tese, de forma indireta, inviabilizar o direito de greve previsto na Constituição Federal, né, previsto em lei federal, e aí você estaria inviabilizando as reivindicações de uma categoria. Seria basicamente, como declaração inicial, isso aí, Excelência. Muito obrigado. Certo. Essa questão, de fato, é uma questão polêmica que nós temos enfrentado em várias outras
audiências de composição, de conciliação, já tivemos PNPP envolvendo essa matéria, tivemos dissídio coletivo, inclusive o próprio dissídio coletivo que deu origem a essa convenção coletiva da região de Cascavel, e tivemos, inclusive na semana passada, o doutor Bruno foi participante, até não sei se já tem resultado aquelas tentativas lá, e uma proposta encaminhada. Tivemos um acordo coletivo ou convenção coletiva na região de Ponta Grossa, onde que foi feito uma espécie de parcelamento das diferenças. Teve a convenção de Curitiba, a proposta de Curitiba que fosse celebrada uma convenção parecida com essa de Cascavel e deixado a questão do piso salarial para decisão do tribunal. Então, é uma questão polêmica e difícil de solução, e compreendo aí que as partes têm todos os motivos para sustentarem as suas teses, né? Tanto a parte dos trabalhadores, que tem uma lei assegurando, provada já faz um tempo razoável, né? Que reconheceu esse direito ao recebimento. As entidades de saúde argumento da dificuldade financeira que isso acarretaria, tem todas essas polêmicas, e nós, como o judiciário sempre faz, principalmente na coalizão, considera que todos têm razão nos seus argumentos, ambas as partes têm, né? Cada uma com a sua visão e com os seus argumentos. Mas é uma questão que é polêmica, está ainda em debate. Temos essa tentativa de composição lá no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, veio uma proposta da entidade nacional, que foi rechaçada pelo próprio presidente, do vice-presidente do TST, independentemente da negociação, que entendeu que aquela proposta não era razoável, ou coisa nessa linha, ainda está em construção, talvez uma alternativa. E temos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez exatamente isso, né? A decisão do Supremo foi na linha de que o piso é devido, inquestionavelmente, para aquelas entidades públicas e aquelas privadas que recebam essa participação da União, né, que estabeleceu critérios para pagamento, e me parece, pelo que foi afirmado pelo doutor Alexandre, esse não é o problema, né? As entidades que recebem aí 60% do SUS, atendem, né? Essa não é a questão que já está sendo cumprida nos termos da decisão do Supremo. E a decisão do Supremo, na questão das entidades privadas que não se enquadrem, vamos dizer assim, nessa segunda categoria, né, da prevista na decisão, elas deveriam observar o piso legal, salvo negociação coletiva. Então, essa é a opção, a situação que o Supremo estabeleceu. E, evidentemente, que a polêmica está aí, né, o que se aceita e o que não se aceita. No caso específico, nós temos essa cláusula normativa convencional que previa a aplicação do piso a partir do momento que fosse aprovado, mas temos essa decisão do Supremo que diz para aplicação pode haver uma negociação coletiva que regule de alguma forma diferente o quadro. Penso que, pela polêmica e pela situação, acredito que é possível aí dialogarmos entre as partes e também chegar a um consenso que permita o atendimento dos interesses, ainda que não de forma integral, mas sim, pelo menos, parcial. Compreendo a angústia dos trabalhadores, inclusive esta proposição de greve, que é uma questão que se arrasta e não se encontra solução,
mas acredito que seja possível que dentro dessa negociação, do âmbito desse estudo coletivo, nós tentarmos aí evitar essa deflagração da greve, especialmente no setor em que se estabelece, né, que é o setor de saúde. Então, todos os esforços, acredito que todos estão imbuídos nesse sentido, e tentarmos achar aí uma solução que permita essa paralisação não se verificar, até pelo efeito que isso gera na sociedade por uma atividade tão importante quanto é a saúde. Eu gostaria de ouvir, na sequência, o Dr. Leonardo Abaggio, nosso representante do trabalho, que sempre tem uma visão bastante importante para que a gente estabeleça esse diálogo negocial nas audiências de dissídio coletivo. O Leonardo. Boa tarde, doutor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. É complicada essa situação, não? Vossa Excelência referiu a informação de que não se conseguiu nada no TST até agora, nessa negociação nacional. A notícia que eu tive é de que até dia 17, sexta-feira, seria fornecida uma nova proposta, já que a anterior não teria sido aceita já pelo próprio vice-presidente, que instruiu o processo. E, pelo que o doutor Bruno, também, se não me falha a memória, informou, vai ser designada uma nova audiência para uma nova proposta. O doutor Alexandre esclarece que, mesmo que lá seja resolvida alguma coisa, a categoria aí é distinta, a representação seria distinta, quer dizer, se inauguraria talvez uma nova discussão acerca do alcance do que foi negociado lá. Há essa iminência de greve que, com certeza, não é interessante para o serviço de saúde, o atendimento da população, mas, particularmente, já também enfrentamos lá no Ministério Público algumas audiências de mediação, tentando apaziguar essa situação. Eu não consigo ver uma solução externa, a não ser a possível entre as próprias partes, que está sendo oportunizada agora nessa audiência. E agora também acho importante que a categoria de Cascavel já tem, segundo a informação do Dr. Bruno, judicializada a questão, com algumas ações cobrando esse piso daí. Talvez, se for interessante, e eu acho que é interessante, aguardar esse julgamento, porque, na minha visão, doutor Arion, doutor Ci, todos aí, a situação está meio que resolvida. O prazo da negociação já se exauriu, aqueles 60 dias, a lei está vigindo, apesar de existir embargos de declaração, toda essa discussão da lei, a lei existe, o piso está garantido, é uma justa expectativa dos trabalhadores antiga já, essa lei já tem um tempinho que não consegue ser aplicada. Então, eu também apelo aí às empresas, na pessoa do doutor Bruno, que reflitam nesse sentido, a lei está vigorando. Eu não consigo ver, particularmente, uma análise jurídica do resultado dessas ações de cumprimento, não ser um provimento no sentido de se deferir o cumprimento da lei. Então, se possível, agora, nesse momento, uma negociação, claro que é mais interessante, mas, pelo menos, como também disse o doutor Bruno, que se abra uma nova frente de negociação para adiar um pouquinho esta greve daí, talvez esperar até o julgamento dessa primeira ação de cumprimento aí perante o tribunal. E, no momento, é a excelência o que o Ministério Público pode colocar. Como fiscal da lei, a gente tem a obrigação de dizer, olha, a lei está vigindo, sabe? Ela, em princípio, deveria ser cumprida. Agora, as dificuldades, claro que são sabidas por todos, a própria decisão do Supremo já antevê essa questão da dificuldade financeira das instituições, possível demissão, possível diminuição de quadro, tudo isso é sensível, tudo isso é importante. Agora vai depender dos senhores aí das partes tentarem uma composição agora, principalmente para evitar essa greve que é iminente, né? Marcada para amanhã. É mais ou menos isso, excelência. Vamos ver o que acontece aí no decorrer dessa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, e muito importante a sua participação, né? Claro. Doutor Bruno, essa ação é coletiva, que está se postulando a aplicação da ação de cumprimento?
Como é que qual é o estágio dela? A ação que eu tenho conhecimento, que foi proposta até agora, é uma ação do Sindsalvel contra o Hospital Policlínica, e que é o hospital né, que aqui se faz presente através do seu jurídico, e do liminar que foi negado, né? Não sei se o doutor Alexandre manejou alguma outra ação, mas é essa que eu tenho conhecimento. Então, como as convocações de greve, essa paralisação espontânea ocorreram no Hospital Policlínica, e acredito eu que dos hospitais privados ali seja o foco principal de atuação do sindicato, que os outros, como o doutor Alexandre também bem mencionou, estão aí, apesar de não em perfeita condição, mas por conta das questões burocráticas do Estado, estão recebendo recursos para complementação e pagamento desse piso. Acredito eu que o problema principal, que é o pagamento dos hospitais privados, já começou a ser judicializado. Daí a minha sugestão, como o doutor Leonardo reforçou aqui da minha primeira fala, é de que a gente aguardasse a solução desse processo, porque já que existe uma judicialização por parte do sindicato, não vejo razão para um movimento paredista, né? Ainda que exista toda essa ansiedade, toda essa questão de pagamento do piso, todo esse, né, se aguarda já há muito tempo o pagamento, mas dado tudo que foi estabelecido, nós já conversamos aqui também com o doutor Alexandre quando ela dava, no fim nós estamos aqui respondendo por uma questão que não fomos nós que criamos, né? Foi uma questão criada pelo Estado, né, na gestão anterior do governo federal e cujas promessas aí de sustentabilidade e equilíbrio dos contratos não foi honrada. Então, a gente, daí a razão, né, que os hospitais privados continuam negociando, continuam com essas iniciativas no TST, continuam com os embargos no Supremo, porque não foi resolvida a questão em definitivo, no nosso entender. E aí que nós apelamos, então, para que essa greve seja de fato suspensa até a solução dessa ação coletiva movida pelo sindicato. A doutora Isabela é vinculada a esse hospital, que parece que é o grande hospital de Cascavel, ou não? Sim, sim. Hoje eu não sou mais a diretora executiva, mas eu continuo como médica e acionista do hospital. Bem, doutor Alexandre, me diga uma coisa, em relação a essas ações foram movidas pelo sindicato, em que estado está, como é que está essa situação? Sim, Excelência, foram ajuizadas ações de cumprimento, né? Pois, como eu disse anteriormente, há cláusula convencional estabelecendo o pagamento de piso nacional, celebrada entre os sindicatos. Elas foram ajuizadas contra as empresas que não estão pagando o piso, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal é muito clara. Ela diz o quê? Que para esses hospitais que não recebem ajuda complementar da União, caso não haja possibilidade de acordo, né, celebração de algum instrumento coletivo de trabalho, relativizando o pagamento de piso, a lei passa a incidir 60 dias após a publicação da ata de julgamento do Supremo. A ata de julgamento foi publicada dia 12 de setembro. Né? Nós já estamos agora no dia 20 de novembro. 12 de setembro, não, desculpa, 12 de julho. Tá? E nós já estamos no dia 20 de setembro. Outro detalhe interessante, né, que nós entendemos para ter ajuizado a ação de cumprimento, é que o voto balizador da decisão do Supremo é o voto conjunto do ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes. Neste voto conjunto, o voto é muito claro ao afirmar o quê? Né, que inexistindo convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho estabelecimento do pagamento do piso, e se já existindo instrumento coletivo de trabalho pretérito à decisão do Supremo que trate sobre o assunto do pagamento do piso, né, a lei incidirá 60 dias após a publicação da data de julgamento. Então, foi com base nesses argumentos, né, e com base na Convenção Coletiva de Trabalho que foi ajuizada a ação de cumprimento. Então, acho isso interessante, né, mencionar, até ali, como o ilustre procurador do Ministério Público do Trabalho, o doutor Leonardo, mencionou, de que a lei está vigindo. Só que, simplesmente, né, mesmo existindo uma convenção coletiva de trabalho, existindo uma lei vigente, alguns estabelecimentos de serviço de saúde se negam a pagar o piso, né? Às vezes procurando, né, se socorrer ao Poder Judiciário,
né, numa discussão, como, por exemplo, nesse dissídio coletivo, para tentar inviabilizar uma greve, etc., e aí não fazer o pagamento de um direito que é do trabalhador. Então, existem Doutor, ações de cumprimento, existem é, ações de cumprimento ajuizadas, né? pelo sindicato. O O quê? sindicato que ajuizou essa ação, né? Claro, Sim, foi o sindicato que ajuizou essa ação no cumprimento. A questão se resume a esse hospital mencionado ou também tem outros estabelecimentos? Qual é a dimensão desse problema Foi ajuizado contra o Hospital Policlínica e, por enquanto, foram ajuizados mais 4 ações contra outros estabelecimentos de serviço de saúde que não estão pagando o piso. Aqui na cidade de Cascavel, pelo menos. Porque a gente está fazendo um levantamento, a gente tem conhecimento de quem estabelecimentos de serviço de saúde que estão pagando o piso, né? Então, a gente não pode ajuizar ação de cumprimento contra esses estabelecimentos que estão seguindo a lei. Então, a gente está fazendo um levantamento e, por enquanto, foram ajuizados 5 ações contra 5 estabelecimentos de saúde. Bem, doutor Bruno, a situação eu acho que está posta, né? A situação ela tem um contorno específico em relação a isso, nós sabemos desse quadro. Eu gostaria de ouvir se existe alguma proposta efetiva da sindicato patronal em relação a essa questão. O senhor já mencionou aí a questão de pagar englobado e tal, mas acredito que existe um espaço muito grande entre as pretensões do sindicato, que tem todo esse quadro favorável, né, como o membro do Ministério Público identificou, né, uma situação já decidida, um acordo coletivo, uma convenção coletiva prevendo a aplicação. É claro que o espaço da negociação, tudo é possível, é a melhor solução, né? Uma vez que aqui nós podemos chegar a alguns consensos que tenha prevalência para a categoria profissional e de trabalhadores, mas precisava saber do sindicato patronal se existe alguma proposta que pelo menos seja passível aí de ser aceita para evitar a greve, especialmente, que eu acho que é o grande problema aqui, né? Embora seja um direito constitucional reconhecido, eu reconheço a legitimidade disso, mas eu penso assim que o quadro já está bastante claro em relação a isso, né? Todas essas situações existem, não há dúvida que existem espaços ainda de interpretação e de possibilidades, até que essas ações coletivas aí, pelo que eu inferi, eu não sei disso, que eu não acompanhei, não estou acompanhando, mas havia pedidos liminares e que não foram deferidos, e evidentemente que isso pode ser submetido ao tribunal, à sessão especializada, e tudo isso vamos dizer assim, o cenário que se põe para possibilitar até uma negociação. Eu gostaria de saber se o sindicato patronal tem alguma proposta efetivamente concreta que dê aí alguma chance para que a gente possa prosseguir nessa negociação. Então, nós conversamos, Excelência, como eu disse, a primeira proposta apresentada foi essa de remuneração global, que foi rechaçada, e existe uma expectativa bastante grande em relação ao TST. Mas eu julgo aqui que nós temos dois óbices para prosseguimento e apresentação de qualquer nova proposta e deliberação na categoria. O primeiro e mais relevante é de que o sindicato afirma, e sem nenhum demérito da afirmação, é só de fato o que eu constatei, e que não existe espaço para nenhuma outra proposta que não seja o pagamento do piso à vista com as demais vantagens convencionais. O que nós ouvimos em diversas oportunidades, tanto no procedimento pré-processual, quanto agora nesse dissídio coletivo. Então, esse é um óbice que, para mim, torna difícil qualquer manobra aqui, qualquer espaço para que eu tente apresentar alguma coisa. E o segundo ponto é, de fato, o não reconhecimento dessa
mesa nacional de negociação, Tribunal Superior do Trabalho, porque qualquer proposta que eu faça eventualmente vinculada a essa mesa, o sindicato também afirma que não vai apreciar. Então, eu fico numa situação difícil aqui enquanto advogado e negociador, porque não vejo espaço da outra parte para qualquer apreciação de proposta. Posso ter entendido errado, posso estar equivocado, mas de tudo que eu ouvi é que, de fato, a única proposta que teria ressonância nos trabalhadores, evitaria a greve e cessaria o conflito, é a nossa afirmação aqui de que a questão do piso está solucionada e que nós temos que pagar o valor disposto em lei de forma imediata. E essa proposta, infelizmente, eu não tenho como trazer hoje. Bem, aí nós temos um impasse, né, dentro desse quadro. Uma solução possível dentro desse quadro seria, na mesma linha de que nós fizemos essa proposição em relação à categoria aqui em Curitiba, né, que seria deixar para que fosse deliberado pela EC do tribunal, né? Seria uma hipótese que poderíamos considerar, até porque o desfecho de uma greve será invariavelmente, não havendo acordo e havendo movimento paredista, quem vai deliberar vai ser a EC do tribunal, evidentemente com a possibilidade de eventual recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, mas com aplicação imediata do que for decidido pela seção especializada. Então, uma das hipóteses, diante desse impasse, né, pelas proposições, que eu percebi o sindicato patronal não teria uma alternativa à proposta que, pelo menos, vislumbrasse possibilidade de composição, a não ser a aceitação integral da proposta apresentada pelo Sindicato de Empregados, que o Sindicato de Comércio não abre mão, então nós temos um espaço de impasse. Então, uma alternativa seria uma proposta de que houvesse aí a suspensão da greve até o julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho desse movimento grevista, encarecendo aí que houvesse uma tramitação. É claro, nós temos aí um problema, que é o final de ano, né, o recesso aí em janeiro e tal, mas, de qualquer forma, poderia ser uma alternativa para esse impasse, que a solução fosse no âmbito do julgamento desse dissídio coletivo. O tribunal vai dizer o que fazer nesse quadro, né? E claro que todas as partes têm a sua argumentação jurídica e vai argumentar e defender as suas teses perante o tribunal para que o tribunal delibere em relação a isso. Não sei se esse vai ser a mesma solução que foi encaminhada nesse sentido, mas já ser aprovada pelas assembleias, isso vai ser o caminho a ser seguido aqui em Curitiba. Então, o que me dizem dessa possibilidade? Pergunto ao Sindicato dos Trabalhadores em primeiro plano. Então, Excelência, em relação a essa questão das propostas que foram apresentadas, elas foram completamente razoáveis, pelo entendimento da categoria. Remuneração global é desidratar o piso. As outras propostas de parcelamento também não atenderam aos interesses da categoria. Tá? Então, acho que, assim, tendo em vista que se trata de um dissídio coletivo de greve, o mínimo que a gente esperaria desta audiência era que houvesse uma proposta razoável por parte do sindicato patronal. Mas, independentemente disso, eu acredito também que seguir eventual decisão das negociações que estão ocorrendo perante o TST é a deslegitimidade do sindicato de primeiro grau. Porque a gente seria vinculado a uma decisão que nós, do sindicato aqui da Saúde de Cascavel, não temos nenhuma interferência lá em cima. Então, essa proposta também seria complicada. Então, assim, o sindicato sempre esteve aberto para receber as propostas. Recebendo as propostas sempre vai levar para a categoria deliberar. Tá? Então, a gente aguarda, né, uma boa-fé por parte do sindicato patronal
não buscar o Poder Judiciário para inviabilizar um direito de greve, que é um direito constitucional do trabalhador, e uma das únicas alternativas que o trabalhador tem de reivindicar direitos deles, né, direitos claros e evidentes. Então, a gente aguarda, e o sindicato obreiro está aberto à negociação, mas desde que atenda aos interesses da categoria. Pois, como eu disse, o sindicato representa a categoria, ele não tem o poder de decidir algo para a categoria, né? Ele tem a representação da categoria, a categoria é quem define. O sindicato patronal teria alguma alternativa além que essas não atendidas, alguma outra opção para entrarmos em negociação? A alternativa que nós discutimos, Excelência, agora dada a afirmação do doutor Alexandre que existe uma abertura para se conversar, seria, então, o pagamento provisório do valor do piso em parcela destacada, para que, eventualmente, se houver alguma decisão diferente no TST, nós pudéssemos adequar essa condição de remuneração ao que for decidido nacionalmente. Nesse caso, aí eu tenho autorização da Assembleia para fazer essa proposição, de que houvesse esse estabelecimento a partir do mês de dezembro, né, o pagamento provisório dessa parcela, até a solução, então, dessas negociações que nós, ou do TST, ou do próprio Supremo, se houver alguma modificação, enfim, mas que isso não fosse definitivo, que isso tivesse esse caráter de caráter provisório, né, até que esses processos nacionais fossem solucionados. O que o doutor Alexandre e o Sindicato de Trabalhadores diz dessa alternativa? Só para entender, doutor Bruno e doutor Ariel, a proposta desse pagamento provisório, ele não seria como remuneração global, né? Seria o pagamento mesmo do piso, além do pagamento dos direitos previstos em convenção coletiva. Isso, mas aí nós teríamos essa condição de que se houver uma alteração em nível nacional, essa condição de remuneração ela não integraria os contratos, ela poderia ser eventualmente alterada. Nós estabeleceríamos isso agora para cessar a greve, observando então os movimentos nacionais. Tá, e o movimento nacional que você se refere seria só do TST ou poderia ser do Supremo Tribunal Federal? Da decisão de mérito da ação de inconstitucionalidade ajuizada? A gente colocaria essas duas condicionantes, né? Se houver um acordo definitivo no TST, nós seguimos o TST. Se não houver acordo, nós vinculamos a decisão final do Supremo. Seria mais ou menos essa ordem. Então, doutor Bruno, mas aqui nós temos um problema. A categoria, como disse, não aceita, em assembleia que foi realizada semana passada, ficar vinculado à negociação coletiva entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores e a Confederação Nacional dos Hospitais. Ela não concorda com isso, né? Porque seria como se ela não participa dessa negociação, via de regra. Então, eu acho que em relação a essa proposta, a gente já deliberou em assembleia semana passada e eles não concordaram ficarem vinculados a essa decisão, a essas negociações que estão ocorrendo para o TST. Talvez, o que seria mais viável, seria em relação à decisão de mérito do Supremo, né? Aí a gente poderia estar levando para a categoria apreciar. A gente poderia, eventualmente, doutor, se houver a suspensão do movimento, eu teria que consultar, né? Eu tenho essas duas condicionantes hoje aprovadas pela minha Assembleia. Se houver aqui a suspensão desse movimento, né, até essa deliberação, a gente poderia convocar essas assembleias em caráter de urgência para amanhã mesmo, se fosse o caso, trataria a respeito, né, com a categoria e, em sendo aprovado, a gente estabelece que a partir de dezembro vai ser pago de forma provisória, aguardando o Supremo, daí a gente vai ter que suspender essas ações de cumprimento também, né, porque elas acabam sendo prejudicadas, porque nós, assim, em havendo um acordo parcial, né, e aí a gente conversa aqui e informa
tribunal se a gente conseguiu chegar num acordo, porque eu acho que agora estamos num limite aqui, acredito que meu e seu, né? Porque eu, de fato, não consigo evoluir. A questão do TST é uma condicionante da minha Assembleia, né? A questão do Supremo, eu entendi sua proposição, entendi aqui o acordo provisório, mas eu tenho que levar a deliberação. A doutora Isabela sozinha, infelizmente, não pode decidir. Só, Entendi, doutor Bruno. diga, doutor Alexandre. Não, eu entendi, doutor Bruno, doutor Arion, mas eu acho que assim, a suspensão da greve do movimento paredista, mesmo sem ter nenhuma proposta concreta, ela é impossível. A Tá? Mas categoria nós não. podemos fazer o seguinte, doutor Alexandre, uma sugestão que faço, considerando essa possibilidade, que até pondera, doutor Bruno, o senhor sabe melhor que eu, né? Que, evidentemente, que as negociações coletivas, elas atingem as respectivas categorias vinculadas. Um acordo aqui do Sindicato Cavaleiro não pode atingir outra região fora da sua área de abrangência das entidades representativas. E sabemos que as confederações e federações também têm uma aplicação na medida em que não haja aí, não pode se sobrepor, evidentemente, as regras, pelo menos em princípio, né? Hoje, atualmente, tudo pode, né? Então, é tão difícil da gente chegar a afirmações absolutas, né? A gente acha que o que está pacificado, né? Tem até uma frase que diz que tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Famosa. Mas parece isso que atualmente as coisas são assim. Então, não dá para afirmar com absoluto, principalmente no direito, né? Onde o direito é bastante flexível em termos de interpretação e tal. Mas, de qualquer forma, em princípio, né, de fato, essa vinculação à deliberação do que for estabelecida no TST dependeria da chancela de cada entidade sindical representativa. Então, me parece razoável a ponderação do Sindicato de Trabalhadores de que gostaria de se vincular apenas à decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós poderíamos, para fins de paralisação do movimento, ou seja, não de paralisação, mas de adiamento, eu colocaria assim, como adiamento do início dessa paralisação, até a deliberação que o doutor Bruno se propõe a fazer já amanhã, né, de submissão dessa proposta à categoria, a categoria econômica. Evitaria a deflagração do movimento grevista imediatamente para amanhã, porque parece-me que é isso, né, doutor Bruno? É amanhã, né, a previsão. Então, adiaria, não paralisaria ou suspenderia, adiaria esse início até o sindicato patronal sinalizar com a aceitação da proposta nos termos apresentados, ou seja, o pagamento do piso de forma destacada, não englobar de forma global, né, como a pretensão a partir de dezembro, de forma provisória, dependente da decisão final do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade que tem embargos de declaração ainda submetidos a exame. Isso a partir de dezembro, e se isso for confirmado pela Assembleia, que eu espero que o seja, a greve não se realizaria, né? Não teria o início e aguardaria, então, o que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse. E, a partir disso, da decisão do Supremo, nós poderíamos restabelecer a negociação aqui para definirmos daí a solução que vai ser dada para essa questão, né? Pagamento de retroativo, fixação dos critérios, então, os trabalhadores teriam já, a partir de dezembro, o pagamento do piso de forma destacada e não englobada,
o que atenderia à reivindicação da categoria, que justíssima reivindicação e fácil de C4, né? Mas não colocaria fim à polêmica, mas pelo menos adiaríamos essa solução um pouquinho mais para frente. Depois do que o Supremo definir, né? Se definiu já de forma clara, daí cumpra-se, né, a determinação. E não tem polêmica mais nenhuma, e ajusta isso. Se tiver ainda espaços para interpretações, nós voltamos aqui e negociamos o que fazer a partir daí, né? O que o Sindicato de Trabalhadores acha dessa sugestão? Excelência, por dois motivos, a gente não seria viável agora concordar com a paralisação imediata. Primeiro, que nós não temos, de fato, a proposta, né? Segundo, de que não teríamos tempo hábil para fazer uma mobilização de toda a categoria nesse momento, em vista que a greve será realizada a partir de amanhã, das 7 da manhã, né? Então, o que poderia ser feito a partir do momento em que receber a proposta de forma oficial por parte do sindicato patronal, porque ele sequer sabe se pode oferecer essa proposta, nem visto que vai ter que realizar ainda uma assembleia com as empresas associadas. A partir do momento que nós recebêssemos essa proposta de forma oficial, a gente levaria imediatamente em assembleia, tá? Porque aí a gente conseguiria fazer essa assembleia em frente do local onde será o ponto de encontro dos trabalhadores que aderirem à greve, faríamos lá, e aí, decidindo isso, a gente informaria imediatamente o sindicato patronal, informaria imediatamente esse tribunal, né? E aí, caso haja possibilidade de aceitação dessa, porque o trabalhador, ele tem esse interesse, ele não quer, o sindicato, inclusive, talvez até se conseguisse organizar a categoria para deliberar sobre essa paralisação, não seria aceita. Eles querem, de fato, o recebimento. Nós tivemos um problema aqui, pelo menos com o áudio do doutor Alexandre. Acho que caiu a conexão ali. Doutor Bruno, não teria condições de chegar a essa deliberação ainda hoje? Piso esse. Doutor Alexandre, o seu áudio está cortando aqui, nós não estamos ouvindo. Acho que saiu. Doutor Bruno, teria condições de fazer essa deliberação hoje? Eu posso tentar, Excelência, só que como a gente acaba representando vários estabelecimentos aí, a gente já está aqui, já são 4 horas, e o próprio doutor Alexandre admite que entrou com outras 5 ações. Eu não sei se eu consigo um quórum de qualidade. Posso tentar, mas não consigo garantir o que a gente consegue fazer. Posso consultá-los por WhatsApp, enfim, tentar dar uma resposta para o doutor Alexandre, mas o Considerando ideal, até de fato, seria que a de gente interesse conseguisse suspender, né? das entidades patronais e não haver a paralisação, né? Doutor Alexandre, nós não tivemos condições de ouvir uma grande parte da sua manifestação porque caiu a conexão da internet, mas pelo que eu entendi, o senhor não gostaria de se comprometer a fazer essa suspensão provisória, o adiamento dessa paralisação em função dessa marcação já para 7 horas da manhã, e que teria uma certa dificuldade em fazer isso sem uma proposta já apresentada pelo patronal. Estava falando aqui para o doutor Bruno se ele não teria condições de antecipar essa deliberação, que teria aí possibilidade de tentar fazer essa antecipação. Agora eu pergunto ao doutor Alexandre e a senhora Dalva, aí, que representa o sindicato, o senhor entende que se essa proposta for efetivada pelo empregador, ou seja, o pagamento do piso a partir de dezembro, de forma precária, até que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja concluída, né, essa decisão, ver a viabilidade de ser aprovado pela categoria, considerando que vai já receber a partir de dezembro
já é modo de dizer, né, que a categoria esperava receber desde de setembro, pelo menos, mas pelo menos a partir de agora seria concretizada essa aspiração, considerando aí dezembro, tem repercussões no 13º e tal, e não teria uma solução ainda final disso, mas pelo menos os trabalhadores teriam esse ganho, né, a partir aí de dezembro, já evitando toda a polêmica judicial. O que o senhor acha disso? Eu acho que se a proposta for realmente oficializada pelo sindicato patronal, existe sim uma possibilidade bem grande, né, desde que seja nesses termos, de a greve não prosseguir, a categoria aceitar, né, até porque, de fato, estaria sendo atendido, se não tudo, mas pelo menos uma parte das reivindicações da categoria, e aí a gente ficaria para discutir só a questão dos retroativos, né? Temos um problema de conexão, doutor Alexandre. Entendimento. Parou sua imagem congelou. O sindicato obreiro tem. Aí nós ficaríamos para discutir essa questão retroativa, o único objeto da. Melhorou agora? Tá cortando ainda, o sinal está, acho que oscilando ali, está dando uns cortes, a gente não compreende tudo, embora assim, a ideia principal, que parece-me que o senhor vê viabilidade de, uma vez levada essa proposta, haja aí a suspensão temporária do movimento paredista, com o pagamento dessa parcela, até que, sem prejuízo da continuidade das tratativas, até para ver o que vai acontecer depois da decisão final do Supremo. Exatamente, Excelência, isso mesmo. Acho que existe a viabilidade, sim, da categoria aceitar, e ficaríamos aí só para discutir a questão dos retroativos, né? Que daí poderia ser até objeto da discussão da ação de cumprimento. Né? Ficaria na ação de cumprimento, o único objeto da ação daí seria a questão dos retroativos. Então, acho que existe a possibilidade, mas a gente precisa ter essa proposta oficializada. Eu só precisaria também, doutor, que seria importante para a gente deixar tudo claro aqui, para não ter contratempos depois, que a gente pedisse daí a suspensão dessas ações de cumprimento, claro que não em definitivo, enfim, mas enquanto se a gente fechar o acordo, né, que a gente suspenda essas ações até a solução definitiva e aí depois elas retomam o caminho. Então não faz sentido, a gente fecha um acordo parcial e daí continua com uma discussão judicial a respeito, sendo que a gente está vinculando o pagamento provisório e a solução a essa decisão do Supremo, se for o caso. Pode ser, doutor? Eu entendo, doutor Bruno, mas é que a gente queria só para rediscutir os retroativos dessas ações. Não, eu sei, eu entendo perfeitamente. Não, porque, veja só, digamos, porque como nós estamos condicionando a decisão do Supremo, digamos que o Supremo, sei lá, diga alguma coisa que possa afetar esse pagamento que está sendo reconhecido como devido de forma precária a partir de 1º de dezembro. Então, evidentemente que vai afetar, inclusive, o período retroativo. Então, o que é proposto pelo doutor Bruno, e me parece bastante razoável, é assim, nós fixaríamos a proposta aqui, né, que seria levada à Assembleia e depois à Assembleia de Patronal, e uma vez aprovada, submetida à categoria para a suspensão do movimento grevista. O pagamento a partir de dezembro do piso nacional, na forma legal e de forma destacada e não englobada, esse seria o primeiro item, né? Peço que a Flávia já vá mais ou menos anotando ali para a gente depois definir conjuntamente. Né? Até de forma precária, né? De forma não englobada, destacada, a partir de dezembro, né? Com a integração, evidentemente, também para fins de 13º, né? Até a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão final na ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. A suspensão, em função disso, do movimento grevista,
suspensão também provisória, já que o pagamento é provisório, suspensão provisória, até que se tenha essa decisão. B, a suspensão também provisória das ações de cumprimento, até que essa situação se defina. E é isso, né? Ficaria essa dependência aí. Daí poderíamos, uma vez aprovado essa deliberação pela Assembleia e submetido à Assembleia de Trabalhadores, uma vez aprovado, nós promoveríamos a suspensão do próprio dissídio coletivo até que essa situação se resolva, para depois dar continuidade. Não sei se há esse interesse também de que esse dissídio coletivo também se mantenha nessa situação de suspensão provisória, aí, até que se resolva. Uma vez decidido o Supremo, nós fazemos uma audiência, até a próxima vice-presidência que vai assumir provavelmente essa situação, porque não acredito que até 1º de dezembro haja essa decisão do Supremo, para a gente resolver daí retroativo, ou eventualmente o que tiver de modificação eventual que o Supremo possa aplicar. O que o senhor me diz disso, doutor Alexandre? Sim, é possível, excelência. Acha que essa proposta seria aceita pelos trabalhadores? Eu acho que seria assim. Doutor Bruno, podemos fazer assim, então? Podemos? Eu vou tentar constar aqui a categoria o mais rápido possível e aí eu informo o doutor Alexandre para que a gente possa... Então, daí o senhor aprovando essa proposta, passa para o doutor Alexandre, ele submete, se for aprovado hoje, ainda no primeiro momento ali, para a categoria não entrar em paralisação. Certo? Então, Flávia, compartilha a ata para a gente fazer constar esses termos. Então, aqui você pode pôr... o que tem ali para cima da ata, só para eu ter uma ideia, onde nós estamos. Ah, tem lá, tá, pelo juízo, tá. Uhum. Após negociações, então vamos ali naquela parte onde você estava, antes do trecho, após a negociação entre as partes, chegou-se à seguinte proposta: que o sindicato suscitante submeterá com urgência... Oi? A seguinte proposta, que o sindicato suscitante, submeterá com urgência a deliberação da categoria econômica, e uma vez aprovado, não precisa vir, e uma vez aprovado, comunicará ao sindicato dos trabalhadores, por meio do doutor Alexandre, vírgula, que por sua vez submeterá à Assembleia dos Trabalhadores. Dois pontos. Então, vamos às propostas. Então, no A, o pagamento o pagamento dos valores do piso nacional
vírgula, na forma prevista na Lei 14.434/22, 434/22, 400. 14.434, é isso mesmo, está certo. Vírgula, de forma provisória, vírgula, destacada e sem englobar outros direitos trabalhistas. Vejam se a redação fica adequada. Eu estou ditando, depois a gente ajusta, se for eventualmente inadequada. Sem englobar outros direitos trabalhistas, vírgula, a partir, daí pode continuar ali que já está, de dezembro, vírgula, com a integração para fins de 13º, vírgula, condicionada, pode pôr assim, vírgula, pagamento este, que fica condicionado ao que for decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade. 7.222. 7.222. Daí, ali pode tirar, porque já pôs o Supremo, né? Depois de 7.222, pode tirar. Aí. Daí pode pôr um ponto e vírgula. Suspensão provisória do movimento grevista programado para iniciar no dia de amanhã, a partir da deliberação da Assembleia dos Trabalhadores, ponto e vírgula, suspensão. Não pode colocar, pode tirar o provisória, suspensão das ações de cumprimento ajuizadas pelo sindicato suscitado, até a referida decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, ponto parágrafo, D, suspensão do presente dissídio coletivo, até o advento da referida decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
vírgula, com a sua retomada a partir daí, para prosseguimento das negociações acerca dos efeitos do que for decidido e também no pagamento dos retroativos. É isso? Todos de acordo? Algum ajuste? Talvez, Excelência, embora ficou ali a integração para fins de terceiro salário, não seria interessante colocar a partir do quinto dia útil o pagamento ser efetivado até o quinto dia útil do mês de dezembro, referente à competência do mês de novembro, para que não haja uma interpretação de que, não, o piso passa a valer a partir de dezembro, o pagamento seria só a partir de janeiro? Isso é uma questão a ser definida. Doutor Bruno, pode ser assim? Pode, vamos levar essa proposta. Tá, então, ali, então, a partir do quinto dia útil. Até o quinto dia útil. Até, né? Então, até o dia, pode ser antes, né? Porque cada empresa tem as suas características, né? Até o quinto dia útil de dezembro de 2023. De dezembro barra 2023. Com o salário de novembro, e daí a integração para fins de 13º. Certo? Mais alguma coisa? Não, Excelência, satisfeito. Bruno. Eu só no final do item B ali, Excelência, que acho que para mim não aparece aqui, mas eu acredito. Tá. É que tá a janela aqui agora que eu entendi. Perfeito. É isso? Aham. Me permite, Excelência, só uma dúvida. Eu aqui, como espectador, eu ficaria em dúvida, porque aqui fica destacado, sem englobar outros, até o quinto dia útil de dezembro. O pagamento de todos os valores a partir do salário de novembro, porque aí está reduzindo só o mês de dezembro. Sim. Isso eu não quis deixar essa forma, mas acho que talvez faltou. É um purismo. Mas não, como com o espectador, salário. Então põe ali, com o salário a partir do mês de novembro. Senão dá a impressão que é só o mês, né? Daí... É só para ficar bem claro. A intenção era essa, só talvez a redação. E por isso que sempre a redação é bom ser avaliada por várias pessoas, porque às vezes elas deixam margem. É o espectador que vai interpretar depois, né? Exatamente. Mas obrigado. Perfeito. Mais algum acréscimo? Por parte do sindicato, não, Excelência. De nossa parte também não, Excelência. Tá certo. Então, depois disso tudo, você só, Flávia, só complementando ali a ata, vamos consignar mais algumas coisinhas, aí já sem as letras, né, mas como texto normal. As partes deverão informar nos autos os resultados das deliberações das respectivas assembleias
vírgula, devendo ser os mesmos, devendo vir os mesmos, os autos, né, conclusos a este juízo. Ponto parágrafo. Em face da proposição construída nesta audiência de negociação, vírgula, as deliberações para fins de apresentação de defesa e prosseguimento do presente dissídio serão feitas posteriormente, vírgula, dependendo das condicionantes estabelecidas na proposta. Daí pode consignar que ficam ali cientes as partes e os demais termos normais da audiência. Então, é claro, evidentemente, que aí, dependendo do que acontecer, uma vez aprovados, o dissídio fica suspenso, e claro, é que as partes, uma vez aprovada essa proposta, né, vão submeter, vão informar o juízo, eu farei a homologação provisória dessa pactuação, e daí poderão as partes apresentar essas cláusulas provisórias pactuadas para fins de suspensão das ações coletivas. Certo? Ok. Então, acho que chegamos aí, pelo menos, a um passo para tentar compor, né? Então, é isso. Mais alguma coisa? Todos... Não, Excelência. Então, agradeço aí a boa intenção e boa vontade das partes, né, de construção dessa solução, ainda que não definitiva. Espero que a gente chegue em breve aí a uma solução definitiva para esse impasse que já se estende aí por muito tempo, né? E principalmente os trabalhadores, né, que tem essa polêmica gerando em torno da remuneração, aí sempre uma expectativa de solução. Agradeço ao sindicato suscitante, a compreensão aí e esforço numa composição ainda que não definitiva, né, e louvando aí a iniciativa das partes para evitar a deflagração desse movimento grevista que, apesar de ser um direito constitucional dos trabalhadores, reconhecido na justiça, não se desconhece o impacto que, principalmente na área da saúde, causa, né, as pessoas que dependem do sistema. Agradeço, então, ao doutor Bruno, à doutora Isabela, ao doutor Alexandre, à senhora Dalva, né, ao doutor Leonardo, que sempre tem atuado aí de forma eficiente. Temos o convite e a oportunidade, Excelência. E parabéns pela condução e a todos os componentes da reunião pelo resultado que, apesar de não definitivo, me parece ter sido bem satisfatório. Flávia, muito obrigado. Felipe, aí, pelo apoio técnico. A Júlia, que está também acompanhando, já vislumbra aí a dificuldade que é a atuação nessas negociações, mas que os resultados sempre são promissores e satisfatórios e nos agradam, né? Roberta, muito obrigado pela sua assessoria. Então, boa tarde a todas e todos e até a sequência. Então.
Desejo sorte a todos aí, bons resultados nas assembleias. Boa tarde, obrigado, excelência. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.